Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui na noite de sábado também, com o nosso vídeo noturno, com todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama, e hoje já ao lado aqui de Nuno Moreira, né, o nosso novo atacante, contratação aí do nosso poderosíssimo Marcelo Santana. O Nuno chegou ligadão, ó. Nuno Moreira chegou na disposição, totalmente ligado aí, já querendo estrear, deu entrevista, né? Eu quero colocar na tela aqui também as primeiras palavras de Nuno Moreira, né? Grande reforço aí, pelo menos é o que a gente espera, né? A gente conhece pouco do jogador, tomara que realmente seja um grande reforço. Vamos ver o que o Nuno falou aí. Já quero dar os créditos aqui também para a galera, né, do BTB Esportes, que está sempre ligado aí, sempre cobrindo o Vasco. Então vamos lá, vamos escutar o Nuno aí. Pode botar ele aqui, por favor. Obrigado. Vamos lá? Nuno, pode começar? Nuno, bom dia. Qual é a sua expectativa? Como é que está de coração e de expectativa mesmo de sair pela primeira vez de Portugal e vir jogar num gigante como é o Vasco aqui no Brasil? Seja muito bem-vindo. Deu uma travadinha no vídeo aí, mas já. Ligações a Portugal também, então estou muito ansioso para começar. Nuno, bom dia, seja bem-vindo ao Vasco. A gente está aqui com 5 mil aparelhos conectados. Queria que você mandasse um recado para o torcedor, porque assim, na concepção do torcedor vascaíno, a sua contratação é uma das mais esperadas, tendo em vista que o Vasco precisa, né, de um ponta, de um atacante. Como é que você enxerga essa sua contratação para o Vasco? Não, o que eu posso prometer aos torcedores é que vou dar sempre tudo que tenho de mim em campo. Foi assim que eu fui educado pelos meus pais. E o resto é com trabalho mas pronto, estou muito contente de estar aqui, porque o Vasco realmente é um grande clube e eu nesta fase da minha vida queria ir para um clube muito grande, assim como o Vasco é. Nuno, seja bem-vindo ao maior clube do Brasil, o Vasco da Gama. Como é que vai ser essa tua primeira experiência fora da Europa? O que você espera? E vai vestir a camisa 17, né? Sim, é verdade. Escolhi o número 17. Eu espero que seja uma boa experiência para mim. É um clube muito grande, como disse, mas pronto, eu acho que o Brasil vai ser um lugar fácil de adaptação pela língua, pela cultura, pela comida, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Nuno. Muito bem, Nuno Moreira falando aí, vai ser uma fácil adaptação, né, pela língua, pela comida, já está preocupado com o que ele vai comer aqui, né? E vai usar a camisa 17, que era do Medel. Lembra quem usava 17? Era o Medel. Né? Então vamos aguardar aí o que esperar do Nuno Moreira. Como eu disse, é um jogador que a gente conhece muito pouco, né? Sabe que ele atua ali pelo lado esquerdo, caindo pelo meio, como eu falei no vídeo de ontem, mas vamos ter que aguardar, né? Eu quero trazer algumas atualizações aqui, né? A primeira em relação ao Neiser, né? Neiser, Vídea Real, aquele jogador sub-20 da Colômbia que foi artilheiro do torneio sul-americano agora, onde o Brasil foi campeão. Notícia que eu tinha trazido ontem, né, e não só eu, mas vários canais aí falaram, é que o Vasco tinha se acertado com o Milionários, time da Colômbia, e não estava conseguindo falar com os empresários, que ele tem 3 empresários, né? E o Vasco não tinha conseguido contato com os empresários, o negócio tá meio esquisito, né? Parece que agora à noite a situação deu uma andada, tá? Eu vou ter mais informações mais para o final da noite, mas vou adiantar aqui o que eu já recebi de informação. O Vasco conseguiu falar com os empresários e o negócio está caminhando, tá? Tem nada fechado, não tem nada certo, né, em relação ao jogador. Com Milionários parece que o negócio está ok, valor em torno aí de 4 milhões a 4 milhões e meio de dólares, tá? Agora, com o jogador é que o negócio está bem estranho. Eu confesso a vocês que eu acho essa negociação extremamente esquisita, né? Primeiro, pelo valor. Achei o valor de 4 milhões ou 4 milhões e meio de dólares, um valor muito baixo para se negociar uma promessa, né, da Colômbia. Segundo, por que ele viria para o Vasco? Visto que tem outros clubes grandes interessados, né? E aqui eu não estou querendo desmerecer o Vasco, mas, pô, se você tem um Liverpool, se você tem um Newcastle, né, disputando, só se for uma estratégia, um planejamento de carreira dos empresários dele. Não jogar ele na Europa diretamente, porque alguns jogadores acabam tendo uma dificuldade de adaptação,
né? E aí o negócio não desenvolve, aí ele acaba sendo emprestado para um outro time menor e depois acaba voltando para o mercado sul-americano. Pode ser isso, né? Agora, eu vou aguardar para ver. Sinceramente, não estou entendendo muito bem essa negociação em relação a esse jogador. Volto a dizer, se vier, para mim, é um bom reforço. Tá? É um baita reforço, porque é uma promessa, um jogador que eu vi jogar bastante, né? E acho muito interessante. A chance de dar certo é muito grande. Agora, sei lá, sinceramente, não tô entendendo muito bem essa negociação entre o Vasco, o Milionários e os empresários desse atleta aí. Enfim, vamos ver, né? Tem uma postagem que saiu no Twitter aqui que eu queria debater com vocês, aí pedir para vocês colocarem aí nos comentários desse vídeo sobre isso aqui, né? Veja bem, o Vasco, com a contratação aí do Nuno e do Garré, que estão confirmados, o Vasco passa a ter 10 estrangeiros no elenco. Então nós temos o Puma Rodrigues, o zagueiro Lemos, o Payet, o Maxime, o Verrete, o Esforza, o Capasso, o Garré, o Jean Davi e o Nuno. Só pode se relacionar 9 jogadores por partida, né? E o Vasco só pode colocar em campo, se eu não me engano, 7 jogadores. 5 ou 7. Bom, enfim, o fato é o seguinte, algum desses jogadores aí provavelmente não vão ficar no Vasco. A gente já trouxe a notícia aqui que o Payet não vai ter o seu contrato renovado no meio do ano, menos 1. Né? O Vasco tenta negociar o Capasso, menos 1. E eu vou trazer uma notícia do Esforza daqui a pouco. Então seriam menos 3. Né? O Jean Davi é um jogador negociável, só que o Vasco não conseguiu nenhuma proposta até agora por ele. Menos 4. A mesma coisa acontece com o Maxime Domingues. Né? É outro que eu acho que se conseguir negociar ele, a única forma de negociar ele talvez seja de volta para algum time de Portugal que conheça ele. Porque eu acho que nem na Suíça, que é o país de origem dele, o pessoal conhece ele lá. Né? Então, ou seja, o Vasco está tentando contratar esse jogador que eu acabei de falar da Colômbia, o Vídea Real. Fala-se do Lloyd, né? Já falou daquele outro Cetré, lá, jogador do Estudiante. Esse Palácios aí do Atlético Mineiro, está muito bem encaminhado o negócio, ou seja, seriam mais 4 estrangeiros, claro que não vou vir os 4, né? Mas 4 possibilidades, né? Vai ter que se livrar de pelo menos 4 aí desses estrangeiros, né? Dessa lista aí, coloque no comentário desse vídeo algum, além desses que eu falei, né? Payet, Maxime, Capasso, Esforza, né? E o Jean Davi. Vocês abririam mão aí? Né? O fato é que o Vasco está entre os 3 times do Brasil com mais estrangeiros no elenco nesse momento. Né? Então, até o final da janela, a gente tem muita coisa aí para ver ainda e realmente ver se vão ficar todos esses estrangeiros ou não. Né? A notícia que eu quero trazer, né, em relação ao nosso jogador, que não vem sendo aproveitado, né, que foi comprado outro também como uma joia junto ao New Old Boys, né? E que o Vasco ainda nem pagou tudo, estou falando do Esforza, né? Eu tenho uma informação, tá? Que já há um encaminhamento para a saída do Esforza para um time sul-americano. Ele volta para a Argentina, tá? Eu vou aguardar a confirmação para poder falar exatamente o nome do time, mas é um time argentino que a tendência é que o Esforza se transfira para lá. Eu não tenho a informação ainda se é uma transferência por empréstimo ou em definitivo. Tá? Talvez aí de hoje para amanhã a gente consiga mais informações. O que eu posso adiantar é o seguinte, a situação do Esforza, ela está muito bem encaminhada, digo aí 90% encaminhada para uma saída do jogador, né, para a Argentina, voltando para a Argentina, né, para um bom time da Argentina. Né? Então vamos aguardar aí as próximas horas para ver se confirma essa informação que eu tenho. Bom, na capa do nosso vídeo de hoje, eu estou colocando esse cidadão aqui mais uma vez, né, na nossa capa. E aqui já vou dizer o seguinte, é o Davidson,
eu não estou trazendo nenhuma informação antes que diga o DIB cravou a contratação do Davidson. Não é isso. Eu quero trazer aqui a discussão para o assunto Davidson, né? Por quê? Já se declarou vascaíno, já cavou várias vezes uma vinda para o Vasco, e isso nunca se concretizou. A gente nunca soube de uma investida do Vasco, ou de pelo menos uma proposta do Vasco em relação ao Davidson, desde a época que ele estava no Cuiabá. Né? Desde a época do Cuiabá, a torcida do Vasco sempre fez um lobby danado, uma campanha, né, para se trazer o Davidson, mas nem a 777, nem o presidente Pedrinho demonstraram até hoje nenhum interesse, pelo menos publicamente, né, de se trazer o Davidson. Né? Volta a se falar nisso. Né? O Davidson, parece que o Vitória da Bahia fez uma investida, né? Segundo informações, ele teria pedido 600 mil reais, depois pessoas desmentiram, falaram que ele tinha pedido 800 mil. Né? Parece que o Vasco fez uma consulta através do Amodeu, né, do nosso CEO, né, para saber a situação do Davidson. Segundo saiu na mídia, o Atlético Mineiro não tem intenção de negociar ele no momento. Né? Aí chega outras pessoas, dizem que o Atlético tem intenção de negociá-lo. Aí o salário que se fala é em torno de 1 milhão a 800 mil reais para fechar com o Davidson. A pergunta que eu faço é o seguinte: cabe no Vasco? Vale a pena esse investimento no Davidson? Porque o Davidson é um jogador amplamente conhecido. A qualidade do jogador todo mundo conhece. Né? É craque, longe disso, mas conhece da posição. Não se apequena. Né? Em jogo grande, ele cresce. Faz gol. Fez gol em final de Libertadores. Né? É um jogador que colocou o Galo praticamente nas finais ano passado. Né? Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Foi o grande responsável. Né? É um jogador, que, sabe, ele mexe com a cabeça do adversário, né? É implicante, é quizumbeiro, né? Faz cena, se joga. Ou seja, é malandro. Né? Na boa gíria do futebol, é malandro. Cabe no Vasco? Será que a vinda dele, né, ele seria simplesmente um reserva do Verratti, ou ele jogaria ao lado do Verratti, ou ele tomaria a posição do Verratti a curto, médio prazo? É isso que eu quero saber de vocês nesse vídeo. Gostaria muito de ouvir a opinião que vocês colocassem aí nos comentários desse vídeo. Vou dar a minha. Eu acho 800 mil reais muito caro para se trazer o Davidson. Eu acho que 400, 500 mil estaria bem pago. E aí eu traria. Né? Acho um jogador que a gente não tem no elenco. Ele poderia ser um reserva do Verratti, mas com características totalmente diferentes do Verratti. É um jogador que sai mais da área, é um jogador que consegue fazer um papel melhor quando sai da área do que o Verratti faz. Né? É um jogador que consegue abrir pelos lados, é um jogador que tem uma velocidade muito maior do que a do Verratti. Né? Bom, eu acho um bom investimento dentro desse custo-benefício. O Vasco parece que fez uma consulta apenas. Né? Agora, o Atlético Mineiro, volta a dizer, que dizem que está negociando o Palácio com o Vasco. O Vasco ainda deve parcela do Jair, ainda deve parcela do PH. Será que negociaria mais um jogador com o Vasco? Será que deixaria o Davidson sair de graça ou ia pedir uma grana? São muitos questionamentos. Então, cara, a ideia desse vídeo aqui não estou dizendo em momento nenhum que o Vasco fez proposta, que o Vasco vai trazer ou não. É trazer a discussão. Né? Eu não acho ruim o jogador, não. Sinceramente, tem muita gente que me critica quando eu digo isso. Pô, o DIB que é o Davidson do Vasco. Porra. Cara, olha para o nosso elenco. Olha para o nosso elenco. As carências no ataque continuam. Não pense que com Nuno Moreira e com Garré o negócio está resolvido, porque não está. Nem se chegar o tal do Lloyd, nem se chegar o tal do Palácio, muito menos se chegar o tal do colombiano aí do Sub-20. O Vasco precisa de mais jogadores para a posição. Né? Se tem grana para isso ou não, nós não sabemos, porque uma hora diz que tem, outra hora diz que não tem,
nós temos que aguardar o nosso presidente Pedrinho agressivo no mercado e o nosso Marcelo sem grana, ou agora com grana, trabalhar, porque a janela fecha dia 28 de fevereiro. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, peço que deixe seu like, compartilhe aí nos nossos grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e até vire membro, para você participar das nossas lives de membro e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Bom, amanhã, né, nós temos o jogo contra o Botafogo, última rodada da Copa, da Taça Guanabara, né, onde o Vasco precisa ganhar e torcer aí contra o Madureira, contra o Fluminense, para conseguir a classificação para a semifinal do Carioca. Estaremos ao vivo às 22 horas com a nossa live para debater isso tudo. Conto com a presença de todos. Um abraço, até a próxima.